Bem-vindos, queridos. Que bom ter você aqui conosco novamente. Essa semana nós estamos começando um novo tema, que nós já falamos um pouquinho a semana passada, não é isso? Criarmos filhos para Deus e não para o mundo. É muito comum as pessoas dizerem assim, eu estou criando filhos para o mundo. Mas não é assim que nós devemos ver. E a semana passada falamos um pouquinho sobre isso. Eu queria que vocês recebessem uma saudação de 3 princesas que estão conosco aqui. Amém? Olá, gente! Tudo bom estar aqui com vocês? Sim, estamos de volta. Sabe, tem um texto na Bíblia que fala com muita precisão sobre a multiplicação que deve ser feita. Vamos escutar isso com a Leslie. Lê pra gente, Leslie. Amém, pastora. Está em Gênesis 1, 27, que diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Amém. E sabe, quando eu li isso, mexeu muito com o meu coração, porque a Bíblia fala sobre multiplicação. E, em geral, quando a gente vê esse versículo, a gente pensa assim, então é para encher a terra. Se é só por isso, a terra já está cheia, não precisa mais fazer menino, não é assim? Mas não é bem isso que o Senhor quer nos chamar a atenção. Ele está falando sobre multiplicação do meu caráter e do modelo. E é muito comum a gente ver por aí filhos imitando pais, não é verdade? É verdade, pastora. A gente já vê até a criança imitando até a forma de andar, às vezes a forma de falar, os pais, né? Exatamente. Inconscientemente ele está multiplicando. É isso mesmo. O que você acha, Lívia? Verdade. Eu vejo assim que muitas crianças nós temos visto hoje sofrendo abusos, né? E elas crescem e vêm a ser pais e esquecem do que sofreram e tratam os filhos da mesma forma. Isso é verdade. É impressionante. Isso talvez seja uma das coisas que eu tenho mais escutado no cura interior. Eu tenho muita oportunidade de sentar e de ouvir pessoas. E é incrível, porque a história se repete. Eles sofreram todas as dores, todo o abuso e prometeram, no dia que eu crescer, que eu tiver um filho, jamais eu vou fazer isso. E sabe, queridos, a gente vê isso sendo repetido e multiplicado. A gente não tem como multiplicar o que a gente não é. É verdade. Às vezes os pais chegam e dizem, você não pode mentir. Você não pode mentir porque eu vou lhe disciplinar se você mentir. Mas é o que eles veem nos pais. Um simples telefonema fala que eu não estou. Eu vou multiplicando na vida do meu filho, não o que eu estou falando, mas aquilo que ele está vendo. E isso é terrível. Então, uma das coisas que eu preciso prestar muita atenção na minha relação com os filhos é o que é que eu sou. Sim. Que tipo de caráter eu tenho. Não tem jeito, querido. Criança é extremamente inteligente, não é? Não tem como você enganá-los, porque você está com um bonito discurso. Às vezes a gente vai para uma reunião, às vezes até da igreja, e a gente quer corrigir o filho ali na frente, porque parece que a gente precisa provar a alguém que nós estamos fazendo o que é correto. É verdade. Mas não funciona assim na cabecinha deles. O coração deles vai receber aquilo que eles estão vendo na sua vida. E é impressionante como isso acontece. Então, a primeira coisa que a gente precisa avaliar é quem eu sou e o que é que eu estou multiplicando. Agora, um outro ponto que me chama muita atenção nessa questão de disciplina é qual a minha função em relação aos filhos. Hoje em dia existe uma ideia de que meu filho é meu amiguinho, não é? Sim, e isso complica. Verdade. Você não acha, Lídia? Muito, querida, muito, porque os nossos filhos, eles precisam ter nele e ver em nós a autoridade que o nosso Deus tem com toda a humanidade. Então, o filho, nós precisamos amá-lo, mas corrigi-lo. São 2 perninhas que eu creio que tem que andar juntos, sempre, mamãe e papai. É amor e correção. Amor e correção. Porque esse vai ser nós que somos pais, somos a primeira referência de autoridade. É verdade. Então, nós, às vezes, vimos aí fora, né, reclamamos porque os nossos filhos não respeitam os professores. É porque não nos respeitam. Em casa, tudo começa em casa. Tudo Mas começa sabe em por casa. quê, Lídia? Muitas das vezes a gente faz dos nossos filhos os nossos amiguinhos. Exatamente. Nós não damos esse modelo. Ou nós tratamos muito rígidos, ou nós fazemos deles amiguinhos. E a palavra não nos ensina isso. Não. Tem que haver um equilíbrio, não é?
Hoje em dia há uma pregação contínua de que a gente precisa ser best friend do nosso filho. E nessa boa mensagem, vamos dizer assim, você ultrapassa. Porque quando Deus lhe deu a função de ser pai daquela criança, há necessidade de um exercício de autoridade. Precisamos aprender de novo a palavrinha não. Às vezes a gente se sente na obrigação de convencer nosso filho de que aquela instrução que eu estou dando é a melhor. É verdade. E sabe, algumas vezes pode funcionar. Mas isso não pode mudar o exercício da sua autoridade. Se ele compreende bem ou se ele não compreende bem, isso não isenta você da responsabilidade, da consequência daquela liberação. Eu já vi alguns pais dizerem, não, nós vamos lá na balada para eles verem como é ruim. Eu não quero que ele vá na balada, mas eu vou levá-los, porque afinal de contas eles precisam ir para ver como é ruim. O seu filho não tem maturidade para entender o que é que está por trás daquilo. Você tem. Então, há uma necessidade de presença na vida dele, de abraçá-lo, de amá-lo, de estar com ele. E é essa a nossa missão, trazer, muito bem como você falou, amor, abraço, aconchego, mas disciplina, autoridade, que não significa o uso da vara como uma agressão, mas o uso como uma correção. E eu creio que Deus quer nos dar esse caminho, não é? Então, a partir da próxima semana, nós vamos estar tratando dos nossos filhos no ventre e quando eles nascem. Como é que funciona esse período, não é? Porque no ventre ele já começa a receber a instrução. É verdade. Ele tem sensibilidade para escutar. Hoje a medicina explica que o seu filho dentro do ventre, ele escuta, ele tem as sensações, ele percebe as coisas, ele chora. Então, fazer discípulo dos nossos filhos não começa quando eles saem, mas começa lá no ventre. E aí nós vamos precisar de aprender a discipulá-los dentro de nós. Você já pensou nisso alguma vez? Então eu quero convidá-las a repensar essa questão. Aquilo que você escuta quando você está ouvindo música, aquilo que você vê num filme, as discussões que você tem que não deveria ter, porque tudo isso discipula seu filho dentro do ventre. Amém? Então, quero dar um abraço especial em vocês e convidar vocês a relerem esse texto. Leia de novo Gênesis, capítulo 1, verso 27 e 28, que fala sobre a multiplicação. Para que Deus vá lhe dando consciência da necessidade de oferecer seu neném, para que ele seja não criado para o mundo, mas para criado para o Senhor dos Senhores, que tem um projeto maravilhoso com ele e conta com você e com sua família para fazer dessa criança um discípulo. Em nome de Jesus. Amém?